Um carro, ele pode ter um bom motorista. Ele pode estar com um combustível bom. Mas se ele estiver velho, se ele estiver estragado, a mesma coisa. E da mesma forma, a gente pode ter um carro novo, um bom motorista, mas se a gente tiver um combustível adulterado, ele também não vai funcionar. Ou ele vai funcionar até certo ponto e ele vai dar defeito. Então é importante ter essa harmonia entre espírito, alma e corpo. Para falar da nossa saúde emocional e esse equilíbrio, eu tenho alguns objetivos que eu quero alcançar até o final do culto, até o final dessa preleção. E alguns desses objetivos são, esses eu vou ler porque no final do culto eu quero ter cumprido esses objetivos, e se eu não cumprir vocês podem me cobrar, tá? Então, o primeiro objetivo é compreender a diferença e a relação entre o espírito, alma e corpo. O segundo objetivo que eu tenho é reconhecer os sinais de desequilíbrio emocional que afetam a vida espiritual, os relacionamentos e a saúde mental. O terceiro é desmistificar a ideia de que o sofrimento emocional é falta de fé e promover uma visão saudável do cuidado emocional. O quarto objetivo, identificar emoções deprimidas, feridas emocionais e conflitos internos que interferem na comunhão com Deus. O quinto objetivo é estimular práticas espirituais saudáveis em conjunto com o estilo de vida saudável. E o sexto objetivo e último, despertar a responsabilidade pessoal pelo cuidado da alma, aliando emoção, pensamento e fé. Então vamos para o nosso primeiro objetivo, né? Que é compreender a relação e a diferença entre espiritual e corpo. E perdão, gente, eu acabei falando já desse objetivo, então pode riscar aí. O primeiro objetivo, que é falar que espiritual e corpo, já está concluído, tá? Então já vou para o segundo, que é reconhecer os sinais do desequilíbrio emocional. Como que eu consigo observar, identificar quando há um desequilíbrio entre esse espírito, essa alma e esse corpo? Um dos primeiros sinais eu vou falar em relação à nossa espiritualidade. Quando nós temos um desequilíbrio entre essas três esferas, a primeira coisa que a gente pode começar a observar é a dificuldade de orar. Por que a dificuldade de orar? Eu falei, precisa haver harmonia entre o espírito, a alma e o corpo. O espírito é aquilo que nos conecta com Deus. Se meu corpo está doente, se a minha alma também não está saudável, ou se há um desequilíbrio entre essas três, quando eu chego na igreja, talvez eu não consiga orar. Eu falei com a Armin quando eu estava estudando que, na semana passada, o professor Elias veio aqui e nos ensinou sobre prestar um culto racional a Deus. Quando nós estamos prestando culto racional a Deus, luzes se acendem quando Deus está nos vendo aqui. Aquele ali está prestando um culto racional. Mas também tem pessoas que estão aqui, mas só o corpo está aqui. É um carro que não tem motorista, ou que não tem combustível, ou que não tem nada. Só apenas um carro. Talvez você chegue aqui e não consiga orar. Deus, eu não consigo nem orar. Eu não tenho palavras. Como você vai ter palavras para se conectar com Deus se o seu espírito está vazio? Como que a gente vai falar alguma coisa com Deus? Deus, Ele gosta de relacionamento. Para você conversar com alguém com quem você se relaciona, você tem que ter um assunto. Então, como você vai se relacionar com Deus? Talvez você não pare para meditar na palavra do Senhor. Você não pare para observar as coisas que Deus fez. Como que eu consigo ter um espírito saudável para ter um relacionamento com Deus e prestar um culto? Um culto que seja de acordo com o que Deus espera que eu preste. Eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. Eu preciso melhorar esse relacionamento, essa minha conexão com Deus. E como que eu faço isso? De muitas formas. Eu vou falar no decorrer dessa palavra. Um outro sinal que há um desequilíbrio, e falando ainda sobre a parte espiritual, é o sentimento de culpa excessiva. O distanciamento
da gente com Deus, uma espiritualidade mecânica, como eu disse, prestar um culto racional não é prestar um culto mecânico, é você ter o que falar com Deus, não só pedir, mas agradecer, apreciar aquilo que Ele tem feito, o adorar. Isso é não ter uma espiritualidade mecânica. Para que eu faça isso, eu devo ter um corpo saudável, uma alma saudável também. E um outro sinal que dá, e agora nos nossos relacionamentos, que nós estamos em desequilíbrio é uma irritabilidade constante. Tem gente que vamos falar da igreja, você passa na porta e não cumprimenta, nossa, não me cumprimentou, a pessoa já fica chateada, qualquer coisinha já está irritada, às vezes uma coisa simples. O que acontece? As pessoas elas estão tão cheias, tão sobrecarregadas emocionalmente, que talvez uma coisa simples deixa a pessoa irritada, deixa a pessoa chateada, tem uma reação desproporcional a algo tão simples, né? Eu vou fazer uma coisa aqui, depois eu observo. O que eu sempre falo para os meus pacientes, às vezes, tem gente que fala assim, nossa, mas eu não estou dando conta, às vezes uma coisa tão simples, às vezes um acontecimento simples, a pessoa, ela perde o controle com as ações, com as emoções, às vezes a pessoa, ela está tão cheia, mas tão cheia, talvez, às vezes a pessoa fala, às vezes um pouco mais sério com ela fala, nossa, me xingou, aí já começa, a pessoa perde todo o equilíbrio, ela transborda, porque ela já está tão cheia, que ela não suporta mais. Então, é importante que a gente mantenha esse equilíbrio. Um outro sinal na nossa área de relacionamentos é a dificuldade de perdoar, como eu disse, explosões, talvez uma coisa simples, a pessoa explode por pouca coisa, né? Na saúde mental, ansiedade. Ansiedade é o que mais aparece para eu atender. As pessoas estão muito ansiosas. O que é ansiedade? Preocupação excessiva com o futuro. Tem pessoas que estão preocupadas com o que vai acontecer mês que vem. A palavra do Senhor fala, basta cada dia o seu mal. Nós não devemos nos preocupar com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer. Não estou falando para ninguém preocupar com trabalhar, com guardar dinheiro. Não estou falando isso. Eu estou falando de preocupação excessiva. Deus, Ele cuida da gente. A palavra do Senhor é bem clara. Nós não devemos andar ansiosos. A ansiedade atrapalha nós nos conectarmos com Deus. Ter um culto racional. Vou falar novamente. Às vezes a gente está aqui no banco. Eu estou aqui. O pastor está falando, a pregação está uma bênção, a igreja está sendo renovada e eu saio daqui da mesma forma que eu, pior. Nossa, mas a palavra, ou às vezes a pessoa nem presta atenção. Por quê? Porque talvez o meu emocional, a minha alma está doente, a minha alma está preocupada com coisas simples, ou talvez coisas preocupantes. Mas as pessoas têm que aprender a entregar, a confiar. Porque enquanto eu estou aqui ouvindo a palavra do Senhor, ela está passando por mim, entrando no ouvido e saindo pelo outro. Por quê? Eu estou tão preocupada que eu não consigo nem ouvir a voz de Deus. Então é importante que a pessoa aprenda a controlar a ansiedade, como a palavra do Senhor também diz, né? Um outro sinal na saúde emocional é a tristeza persistente, o esgotamento e a sensação de vazio. Como eu vou me sentir cheia? Se talvez o meu espírito estiver doente, eu não estou me conectando com Deus, como eu vou me encher? Como a minha alma vai ter um combustível? Como o meu carro vai funcionar? Eu vou continuar vazia. Eu vou vir na igreja, mas eu vou continuar vazia. A palavra vai ser dita, mas a minha vida não vai ser transformada. Eu vou vir na igreja no domingo, vou pular, vou falar língua estranha, na segunda-feira eu vou fazer as mesmas coisas. Porque minha vida não foi transformada. A palavra não me atingiu. Eu não prestei um culto racional ao Senhor. Tudo isso por quê? Talvez você não está dormindo direito. Talvez você chegue aqui na igreja, você tem um bom combustível, a sua alma está até tranquila, né? Mas você não dormiu direito, você está aqui, você está com sono. Você valoriza outras coisas ao invés de cuidar da sua saúde. Você chega aqui e você não consegue prestar atenção no corpo. Então, é importante manter esse equilíbrio. Como eu falei, eu vou falar novamente, eu estava conversando com a Arlen, a palavra da semana passada, para mim, é como se tivesse dado pausa e hoje tivesse dado ok de novo, por quê? Play de novo, por quê? Para mim é a continuação. A gente só pode prestar um culto racional a Deus se
a gente tiver um equilíbrio emocional, um equilíbrio entre espírito, alma e corpo, senão isso não vai acontecer. E o terceiro ponto que eu falei é desmistificando a ideia de que sofrimento emocional é falta de fé. Infelizmente, o que acontece? Muitos profissionais, eles observam apenas a ciência e não pensam na fé. Mas uma pessoa, ela não é só feita de carne, não é só feita de emoções. Ela também tem que ter uma conexão com algo que vá além dela. Não é só eu. Tem algo além de mim. Tem algo sagrado. Tem algo maior do que eu. Infelizmente, é só até aí que a ética me permite falar do sagrado e valorizar aquilo que a pessoa acredita. Mas, como irmã em Cristo, de vocês, eu posso falar que a nossa conexão com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela trata muitas feridas. E é importante que a gente tenha essa conexão. Hoje, é importante observar o seguinte: a ciência tem aberto os olhos para esse lado, trabalhar a espiritualidade. Infelizmente, lá fora, no consultório, o que eu posso falar é trabalhar a espiritualidade não associada a uma religião, mas é alguma coisa, é um passo, né? Eles já estão observando que não é só o corpo, existe um lado espiritual também que precisa ser trabalhado. Por outro lado, além de haver a desvalorização, a descrença que a gente precisa se conectar com Deus, existe também, não vou falar dentro da igreja, mas no meio espiritual, que tudo é espiritual. Você está doente porque você não tem fé, né? Você também não vai no ciclo de oração, não faz um jejum, só fica no celular,